Ora viva, meu amigo! Seja bem-vindo ao canal Planeta Estudantil. No vídeo de hoje estaremos aí a gravar uma videoaula sobre teoria de conjunto. Este que é uma matéria, ou seja, conteúdo introdutório para quem estuda aí a 10ª classe ou a 11ª classe para a secção de letras, tá bom? Então, se você ainda não sabe nada sobre teoria de conjunto ou já sabe alguma coisa e quer aperfeiçoar daquele jeitinho que qualquer questão você já vai se arrebentando, então fique até o final deste vídeo, que até lá você vai sair do nível 0 até um nível topo, que é o objetivo do meu canal. Já vou dizendo aí, para você que escutou ou assistiu esse vídeo e continua com dúvidas segundo algumas matérias ou certos exercícios que você não consegue resolver, é só acessar já aí a minha descrição, que vai ter aí um link que te levará direto para o meu grupo do WhatsApp, lá onde eu esclareço dúvidas e faço videoaulas segundo as dúvidas dos meus compatriotas aí. Então, meu nome é Marcos Govi e seja bem-vindo a mais uma videoaula. Vamos a isso. Muito bem, é isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para que esteja por dentro de todo o vídeo novo disponível aqui no canal. Se você vai concorrer para os exames de admissão, sabe que isto é muito importante, estar bem presente em todos os vídeos de conteúdo do meu canal, pois estes te levarão à admissão, tá bom? Já falei demais, não é? Vamos lá e trabalhar um pouco sobre este assunto aqui e arrebentar com elas, tá bom? Ok, vamos lá. Em princípio, você precisa definir e saber o que é conjunto, não é mesmo? O que é um conjunto? O que é isso de conjunto, afinal de contas? Chama-se conjunto a uma coleção ou agrupamento de objetos, coisas, seres, classe, família, animais, pessoas, entre outras coisas, tá bom? Que representa uma determinada característica, tá bom? Se nós vamos falar de conjunto, você tem que saber que conjunto é uma coleção ou agrupamento de objetos, seres, coisas, mas que tenham estes a mesma característica, tá bom? É isso que se define como conjunto. Partindo do princípio em que o conjunto é isso, eles têm que possuir o quê? Um conjunto tem que possuir agrupamentos, não é? Agrupamentos com as mesmas características, tá bom? Mesmas características. Dito isso, o que eu posso acrescentar aí? Eu só posso acrescentar aqui um exemplo que talvez você venha a compreender melhor com ele. Exemplo, não é? Ok, o meu exemplo é simples. O que é? Vamos lá. Um exemplo de um conjunto. Vamos lá. Conjunto, isto aqui é um exemplo, conjunto dos números negativos, tá bom? Conjunto dos números o quê? Negativos. Isto aqui é um conjunto. Por quê? Conjunto dos números negativos, eles possuem aí mesmas características. Quais são essas características? Todos são números e ainda por cima são o quê? Negativos. Conjunto de pessoas. Se você juntar umas pessoas, vai ser um conjunto porque possuem as mesmas características. Por aí vai. Conjunto de canetas, conjunto de lapiseiras, conjunto de chapéus. Tudo que possui as mesmas características em agrupamento, chamamos isso de quê? De conjunto. Eu já sei que você já arrebentou com a definição, não tem muito a dizer sobre essa definição. Já sei que você arrebentou de forma a lesionar, sem dúvidas. Vamos lá continuar a isto. Além do conjunto, meu amigo, existe mais outro elemento que é importante ser salientado aqui. O que é? Chama-se elemento, tá bom? Elemento. Então, você tem aí elemento. O que é isso de elemento? É cada objeto, ser ou pessoa que constitui um conjunto, tá bom? Elemento é cada objeto, vírgula, ser, tá bom? Que constitui o quê? Constitui o mesmo conjunto.
É isso que você deve entender sobre elemento. Estou aqui a escrever essas definições de forma que, se você quiser aí, já dá um screenshot e acabou, você já tem a matéria aí e é só ler. Sei que a minha caligrafia é feinha, mas o conteúdo é de boa qualidade. Então, vamos lá continuar. De forma a te dar um exemplo sobre conjunto, não é? Essas minhas lapiseiras não estão a ajudar muito. De forma a te dar aqui um exemplo, deixa-me trocar dessa lapiseira. Forma de dar exemplo sobre elemento de um conjunto. É só ver aí, menos 3 é o quê? É um elemento. É um elemento. Menos 3 é um elemento, mas se ele é um elemento, é elemento de que tipo de conjunto? Dos números o quê? Dos números negativos. Assim que é. Menos 3 é um elemento dos números o quê? Negativos. Então, elemento é exatamente isso. Cada objeto, ser, que está dentro de um conjunto. De forma simples e rápida, deixa eu te esclarecer isto. Se você pega aí um certo conjunto D, e você tem aí um conjunto, tá bom? Essas chavetas, as chavetas aí chama-se o quê? Conjunto. Essas daqui. Você escreve 0, 2, 3, 4, não é? Por aí vai. Pode aí fechar as suas chavetas, tá bom? Então, o que você percebe com isso? Você percebe com isto que tudo isto aqui nós chamamos isto de conjuntos, tá bom? Chamamos tudo isto de conjunto. Então, se nós chamamos todo esse intervalo de conjunto, o que significa? Isto significa que este senhor aqui, cada elemento que está aqui dentro, cada membro aqui dentro chama-se o quê? Elemento, tá bom? Elemento. Então, você de forma simples de prática, já te resumi aí o que é um conjunto e o que é um elemento. Então, elementos são esses termos que estão dentro do conjunto. Desse jeito, você poderia dizer que este conjunto, ele tem aí 5 elementos, ou seja, 5 elementos, assim que é, são 5 elementos. Muito bem. Com isto, você poderia continuar aqui comigo de forma a te esclarecer mais sobre esta matéria. Já pegou a ideia sobre o que seria um conjunto e o que é um elemento? Matéria base. Vamos continuar aí. E também um conjunto tem formas de representar o quê? Um conjunto, formas de representar um conjunto, tá bom? Um conjunto, ele tem formas de ser o quê? Representado. Não é simplesmente sair o desenho e já é um conjunto. O conjunto, tá bom? Um conjunto, ele pode ser representado de diversas maneiras. Mas nestas formas aqui, você tem que seguir um padrão em que um conjunto pode ser representado por, tá bom? Por extensão e também por compreensão, tá bom? Um conjunto pode ser representado por extensão e também por compreensão. Aqui faltou N, tá bom? Então, ele pode ser representado por extensão e também por compreensão. E se o conjunto pode ser representado por estas duas maneiras, o que isso me condiz? Isso me condiz que um conjunto representado por extensão já está aí especificado. A palavra ele é intuitivo. É representado por extensão, significa que é extenso, tá bom? Extenso é você descrever tudo e menos nada. Então, representar um conjunto por extensão, aqui como exemplo, é descrever, ou seja, deixa eu te dar a definição de forma clara. Representar um conjunto por extensão, se diz isto, quando se coloca todos os elementos do conjunto dentro de chavetas, separando-os, não é? Por vírgulas, assim que é, colocando todos os conjuntos, não é? Então, por exemplo, conjunto, é perguntado aí, conjunto dos números, o quê? Números naturais. Você já domina os símbolos aí sobre os números naturais, não é? Muito bem. Conjunto dos números aí, o quê? Naturais. Este nosso símbolo aqui. Então, você precisa antes dizer o conjunto dos números naturais. Esse conjunto dos números naturais representa por extenso o conjunto dos números o quê? Naturais. Então, se você quer representar esse conjunto por extenso, você vai vir aí dizer que este conjunto, N, não é? Todos os números naturais, você já sabe que são números 1, 2, 3, 4, 5,
E por aí fazem o quê? E por aí vai. Então é assim como se diz representar o conjunto por extensão. Conjunto por extensão é assim como se representa. Diz aí, representa o conjunto dos números naturais por extensão. E assim você faz o quê? Arrebenta. Agora, compreensão. Como é que se representa um conjunto por compreensão? Diz-se aí que representa-se o conjunto por compreensão quando o conjunto, tá bom, está definido por meio de uma propriedade que caracteriza os seus elementos. O conjunto por extensão, ele é definido quando temos uma propriedade que caracteriza todos os elementos dentro do meu conjunto, tá bom? Ok, vamos lá, um exemplo aí de forma prática e modo você arrebentar. Vamos lá. Um exemplo disso, não é? Eu posso dizer aqui uma coisa parecida com conjunto dos números, tá bom? Dos números, conjunto dos números positivos. Conjunto dos números positivos, ok? Vamos lá. Menores, posso dizer assim, menores, tem que haver aí uma descrição exata do que se pretende. Então, por isso que estou a escrever isso. Positivos menores que 10, tá bom? Então, te deram esse problema aí e você precisa pegar esse problema, representar ele por quê? Por compreensão. Mas eles disseram aí, o conjunto dos números positivos menores que 10. Lembre-se, de forma eu a representar esse conjunto por extensão, eu poderia pegar esse conjunto e simplesmente escrever aí todos os números positivos menores que o quê? Que 10. Isto seria por extensão. Mas como isto aqui é por compreensão, você tem que simplesmente pegar esses elementos, escrever ele caracterizando. Somente escolher uma propriedade de forma a caracterizar todo o conjunto, tá bom? Ok, como é que isso se faz? É só você vir aí, escrever aí o certo conjunto, abre aí aspas para você ter aí esse teu conjunto. Diz, aqui como se diz, conjunto dos números positivos menores que 10. Então, como é que eu posso dizer? Posso dizer que todos os números x, tá bom? Pertencendo a números positivos. Então, são todos os números que são o quê? Positivos. Nós sabemos que todos os números que são positivos também são números o quê? Naturais. Então, você poderia vir dizendo isto. Naturais, então você aí poderia escrever 2 pontos e depois disso segue dizer que x ele tem que ser menor que o quê? Que 10. Assim. E isto aqui seria representar o meu conjunto por quê? Por extensão. Muito simples. Você compreende que eu representei isto dizendo x pertence aí aos números naturais, em que todos os meus números naturais, se eu for a colocar no meu valor de x, esses números vão ser menores que 10, tá bom? É assim como você deve representar um conjunto por compreensão. Esta parte aqui, para não te confusionar, é apenas uma parte em que nós aqui, ou seja, te dizem quais são, ou seja, os padrões que você vai seguir ao representar o resto do seu problema. Por isso que vem que x pertencente aí aos números naturais, pois já sabemos que todo o valor de x que iremos colocar aqui deve pertencer aos números o quê? Naturais e tem que ser menor que 10. É assim como você representa um conjunto por extensão, tá bom? Agora sobra dúvida aí. Se eu pegasse esse conjunto, esse mesmo conjunto, somente para fortalecer aí as ideias, pegar o mesmo conjunto que eu te dei aqui e representar ele por extensão, como é que seria? Vou pegar este senhor, transferir aqui ele para a minha linha aqui, não é? De representação dos conjuntos por extensão. Como é que seria? Vou pegar esse conjunto. Diz aqui conjunto dos números positivos menores que 10. Por extensão, seria uma coisa que escolherias uma certa letra aí, tá bom? Abriria as suas chavetas. Depois você ia simplesmente alistar todos os números positivos menores que o quê? Que 10. Isso aí você já sabe que vai de menos infinitos, tá bom? Já sabe que vai de menos infinito até o quê? Até um 9. E fecha aqui, tá bom? É assim como você vai representar o seu conjunto por extensão. Lembrando que tem números aqui, eu somente abreviei toda a situação.
Depois desse falatório todo, eu estou certo de que você entendeu sobre a representação dos conjuntos por extensão e por compreensão. Vamos partir para mais adiante de forma a arrebentar aqui. Muito bem, vamos continuar aqui com a representação dos nossos conjuntos, as nossas formas de representação, tá bom? Pois nós terminamos lá com compressão e extensão. Vamos continuar. Muito bem, você sabe que já para escrever um conjunto, o conjunto precisa se desconjunto tudo que estiver dentro dessas chavetas aqui. Pois essas chavetas, por si só, já se diz o quê? Conjunto. É uma das formas, por assim dizer, tá bom? Minha câmera desfoca, infelizmente, isto acontece sempre. E também tem a forma de representação do conjunto, não é? O conjunto também pode ser representado dentro do quê? De um diagrama, não é? De Venn, assim. Um conjunto pode ser representado dentro do diagrama de Venn. De que jeito? Dado um certo conjunto, você aí tem um certo conjunto A, e este conjunto aqui tem certos números, tá bom? Por aí vai, não é? Esses conjuntos aqui, você pega esses conjuntos aqui e representa eles dentro do diagrama de Venn. Diagrama de Venn é aquilo que nós estamos acostumados a ver aqui como um círculo. Isso aqui sim é que é o diagrama de Venn. Então, dentro desse diagrama de Venn pode vir aí elementos. Todos os elementos que estiverem dentro do diagrama significa que pertencem, não é, àquele conjunto, tá bom? E por acaso, se vier elementos fora do conjunto, o que isso significa? Elementos que estão fora do conjunto, por aí vai, pode ser 8, pode ser 7, não é? Dentro de um universo também, dentro de um certo universo, significa que estes elementos aqui não pertencem àquele conjunto designado. Muito bem. De forma clara, a esclarecer melhor isto, eu posso pegar aí um certo exemplo, não é? E dizer o quê? Dizer aí, esse exemplo diz conjunto, tá bom? Conjunto dos números pares, tá bom? Esses números têm que ser pares também. Além de ser pares, vamos lá ver, tem que ser menores que 10. Então, como é que você representaria um conjunto desses dentro de um diagrama de Venn? Isto, dentro de um diagrama de Venn, você somente ia fazer o quê? Pegar e desenhar aí um certo círculo. Meu círculo é feio, mas o seu vai ser bonito, não é? Então, dentro desse círculo, o conjunto dos números pares menores que 10, você vai representar todos eles dentro do diagrama. Quais são esses meus conjuntos pares menores que 10? Então, vamos lá. Vai ser aí 2 é um número par, 4 também é um número par, 6 também é um número par, 8 também é um número par. Também existem aqueles números que não são pares também, não é? Que são ímpares. Já um exemplo de 1, de 3, de 5, tá a perceber? Isto aqui, dentro de um certo universo, pode ser assim, se você preferir, pode ter um universo assim como não. Então, dentro do universo em que os elementos têm que pertencer aí até 10, tá bom? Se quiser, já até fica sem universo. Melhor mesmo é ficar sem universo e usar somente o diagrama representando os números dentro. Esses elementos que estão fora do diagrama, significa que esses elementos aí, eles não pertencem ao conjunto dos elementos pedidos dentro do meu problema. Ok, também vamos continuar aqui com a última representação de conjunto. Os conjuntos também podem ser representados de que maneira? Em formas de intervalos. Também podem ser representados em forma de intervalos. Intervalos numéricos. Conjunto dos números podem ser representados dentro do intervalo. Dentro do intervalo, um exemplo clássico seria, vamos lá ver, conjunto, posso dizer aqui, conjunto dos números reais. Conjunto dos números reais que são aí o que? Positivos. Conjunto dos números reais e positivos. Você precisa representar esse conjunto em forma de intervalo. O que você faria? Ia representar um certo intervalo
ias escrever aí, você sabe que aqui temos 0, lá temos menos 1. E nós queremos o conjunto de números reais também, que são o quê? Positivos. Este conjunto aqui tem que ser o quê? Aberto para mais infinito, lá assim, tá bom? São todos esses elementos dentro do intervalo que pertencem ao conjunto dos números reais e que também são o quê? Positivos. É assim como você pode representar os conjuntos dentro de todo esse contexto. Representar o conjunto por extensão, por compreensão, também dentro do diagrama de Venn, tá bom? Representar o conjunto também em formas do quê? De intervalos. Então, todas as formas de representação você já está dentro e no domínio. Depois de falarmos de formas de representação de conjunto, vamos continuar a falar dos tipos de conjunto. Eu simplesmente aqui vou nomear aqueles conjuntos que são mais usados e aqueles que você realmente precisa estar no seu domínio. Vamos começar. Vamos começar com o conjunto vazio, tá bom? Conjunto vazio. Este conjunto vazio, não é? Chama-se conjunto vazio e representa-se. Esse conjunto vazio, você pode representar ele desta maneira ou também abrir as chavetas e aqui dentro não colocares nada de nada. A qualquer conjunto que não possui nenhum elemento. Chama-se conjunto vazio e representa-se desta forma ou desta forma. A qualquer conjunto que não possui nenhum elemento, tá bom? Ok. De forma prática, eu vou te exemplificar esse conjunto aí. Se eu apelasse para um exemplo para falar de conjunto vazio, o que eu mais diria aqui? Ok, o conjunto vazio, ele vem aí de forma, posso dizer aqui V é igual a dizer aqui X, que pertence aos números naturais, então em que X é menor ou que 0, tá bom? Assim. Presta bem atenção nesse exemplo aí. Eu já te expliquei como isto funciona, mas eu tenho paciência e vou te explicar novamente. Quer dizer, esta parte aqui é a parte que nos permite saber quais são os meus valores de x que hei de colocar aqui na minha comparação, não é? Isso quer dizer que tem que ser qualquer número aqui que pertence ao conjunto dos números naturais. Então, significa que x tem que ser menor que 0. E nós sabemos que todos os números naturais são números o quê? Positivos. Então, não é possível aí dizer, não é possível dizer que x tem que ser menor que o quê? Que 0. Por quê? Porque todos os números naturais são positivos. E qualquer número natural que eu for a colocar aqui, ele vai ser maior que 0. Então, este meu conjunto culmina em dar um conjunto vazio em termos do quê? De soluções, tá bom? O conjunto vazio, posso complementar dizer que o conjunto vazio, ele se representa em muitos outros casos que espero trazer aqui para você entender melhor, tá bom? Ok, vamos lá e continuar com o próximo conjunto. O próximo conjunto é o conjunto singular. Conjunto singular é um conjunto muito, mas muito simples. Chama-se conjunto singular ou unitário, tá bom? Ao conjunto constituído por um e só um elemento. Exemplo disso, disse que este é um conjunto vazio, ou seja, singular, aquele que possui apenas um elemento. O seu exemplo de forma prática é só dizer aí que conjunto D é igual a dizer aqui menos 2. Isto aqui é um conjunto singular de forma objetiva e prática. Por quê? Porque ele possui apenas um e único elemento. E assim vai. E abra mais a sua visão, porque em termos de exemplos ou especificações nesses conjuntos, pode vir aí a ser o quê? Mais complexos, tá bom? Em casos em que posso dar um exemplo B, que você tem que perceber isto, que x pertence aos números naturais, tá bom? É que x ao quadrado vai ser menos 25 igual a 0. Esse conjunto aqui é um conjunto singular. Mas isto aí, para você chegar a esta conclusão, é questão de você vir à análise. Este ponto
em que todos os meus valores x têm que pertencer simplesmente aos meus números naturais. Isso aqui é uma equação que deve ser resolvida a ponto de você chegar a saber que é um conjunto singular ou não. E de forma a resolver isto é uma equação quadrática. Se você também ainda está por dentro ou não sabe nada sobre equações quadráticas, vai na descrição e vai ter um vídeo disponível sobre este assunto. Mas para já, eu vou te dar aqui uma introdução. Por que este conjunto já eu designo ele singular? Porque se eu pegar x ao quadrado menos 25, igualar isto a zero, resolvendo isto, fica x ao quadrado é igual. Passa este para lá, vai ser o quê? 25. E x vai ser igual. Passo este para lá, vai ser mais ou menos o raiz de quê? De 25, está bom? E x vai ser igual a dizer, qual é a minha solução aqui? A minha solução vai ser apenas o quê? 5, está bom? Esta câmera desfoca demasiado. 5, mais ou menos 5, assim que é, tem que ser mais ou menos 5. E mais ou menos 5 significa que eu tenho um 5 que é positivo e o outro 5 é negativo. Mas lembre-se, o meu conjunto diz que o meu número x somente tem que ser o quê? Tem que pertencer aos números naturais. Significa que este meu conjunto é singular porque a sua solução é seu conjunto B, no final das contas, é apenas 5. E o que seria um conjunto singular? É aquele que possui apenas um e único elemento. Bonito. É assim como você deve entender a complexidade do assunto sobre conjuntos. Isto aqui é uma aula simplesmente introdutória. Queres uma aula mais detalhada? Acesse a minha descrição, entre no meu grupo do WhatsApp e mande lá todas as suas dúvidas. Se eu vierem a ser mais que 10 dúvidas, eu aí designo uma aula especificamente de resolução destes exercícios. Vamos continuar aqui, que a aula está muito bem, muito bom também. Antes de partirmos aqui, eu quero deixar aí um note bem, tá bom? Porque tem uma complexidade aí que me veio à mente aqui agora, que esqueci-me aqui de explicar. Ok, qual é? Você sabe que este conjunto e este conjunto, não é? Representam um conjunto vazio. Mas então, sabes me dizer que este tipo de conjunto aqui, se é um conjunto vazio ainda ou é um conjunto singular? Então, a dúvida é esta. Mas este conjunto é um conjunto o quê? Singular. Tá bom? É um conjunto singular. Por que ele é um conjunto singular? Porque é só você experimentar levar um objeto vazio, meter dentro de um objeto vazio. Significa que você tem um conjunto, é um elemento dentro de um outro elemento. É simples assim. Um exemplo seria um saco vazio dentro do outro saco vazio. Ou seja, você tem um conjunto que está vazio e mete outro conjunto vazio desse conjunto, então se torna um conjunto singular. Por quê? Tens um conjunto e aquele outro conjunto que você embutiu se torna um elemento. Simples e prático. Note bem e nunca fale sobre este assunto. É uma aula de shorts. Vamos lá. Vamos aos conjuntos mais comuns. Vamos ao conjunto universal, tá bom? A um conjunto universal. O que é? Esse conjunto universal é aquele em que, se você pegar, não é? Se diz conjunto universal a união de todos os elementos de ambos os conjuntos, tá bom? Como assim? Perceba. O conjunto universal, em primeiro lugar, ele é representado por este símbolo. Se você tem aí um exemplo prático de um conjunto A, tá bom? Com os elementos 1, 2, 3, e você também tens um conjunto B com os elementos, vamos lá, quais serão os elementos? Posso ter 2, posso ter o 4, posso ter o 5, tá bom? Tenho esses dois elementos. Então, desta forma, o que acontece? Se eu quero um universo dentro desse conjunto, é só escrever A é união, tá bom? Com o B. Isso aqui é o conjunto universal, ou seja, o conjunto união, por aí dizer, tá bom? Então, A é união com B, isso pode ser dito que é igual. Então, o que seria esse conjunto universal? O conjunto universal é a representação de todos os conjuntos dos ambos conjuntos que estamos aqui a trabalhar. Isso quer dizer que eu preciso unir esses dois elementos aqui, mas também lembrando que
não é permitido números repetitivos dentro da união do conjunto. Então significa que eu vou ter 1, vou ter 2, já que tenho 2 aqui, tá bom? Vou representar somente um dos 2 aqui dentro. E também vou ter aí 3, vou ter 4 e vou ter 5. E aí termino o meu conjunto. Percebe-se isso só de passagem que eu uni este conjunto com este. Porque isto é um conjunto universal, tá bom? Que é a união dos elementos do primeiro grupo e também do segundo grupo, formando um único conjunto. Assim. Se eu fosse dar um exemplo sobre a representação de um conjunto dentro de um diagrama, tá bom? Presta atenção aí, diagrama. Ok. Quando você vai representar um conjunto dentro de um diagrama, você tem ambos os conjuntos, não é? Então você representa isto, colocas aqui uma interseção, pois tens 2 conjuntos aqui. Este é o A e este outro é o B, não é? Dentro do diagrama. Então, vamos lá. Colocar os números que pertencem ao conjunto A. O conjunto A, ele tem os elementos 2, tá bom? Mas o 2 não fica aqui. O 2 pode ficar aqui. 2, temos aqui um 1, temos aqui o quê? O 3. E também desse lado temos o 4 e temos o quê? O 5, tá bom? 4 e o 5. Aí juntei. Não, temos o 5. O que dá a entender isto? Isto aqui dá a entender que este 2 que eu coloquei aqui no meio é porque ele está em ambos os conjuntos. E aqui no meio acontece aquilo que nós chamamos de interseção, tá bom? É um caso que eu irei explicar aí. Então, um número que está em ambos os conjuntos, você coloca aqui no meio onde os 2 gráficos ou círculos se cruzam. Então, eu quero um universo desse conjunto. O universo desse conjunto é questão de você dizer o quê? Que é tudo isto. Pinta tudo. Isso aí é um exemplo clássico dentro de um diagrama. Mas se fosse dentro de um intervalo numérico, como é que seria? Você representa aí ambos os conjuntos, tá bom? Pode ser que o conjunto vai para lá, não importa para onde vai. Isso aqui é simplesmente uma exemplificação. Tens o conjunto A, tens o conjunto B, não é? Pode ser que o conjunto B venha para cá. Intervalos também, aí não importa. O que você vai fazer? O universo dentro de um intervalo é pintar tudo isto, tá bom? Dizer que tudo isto é o seu conjunto. Ou seja, o seu conjunto, já que isto aqui é dentro do universo, iria de menos infinito até o que? Mais infinitos, tá bom? Exemplos clássicos dentro de um diagrama e dentro de um intervalo. Ok, vamos lá. E por seguinte, vamos para o conjunto... conjunto interseção, que se representa por isto. A interseção de conjuntos, não é? A interseção de conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos comuns, tá bom? Conjunto formado pelos elementos comuns do elemento, ou seja, do conjunto A e conjunto B, tá bom? Indicados por este símbolo. De forma a exemplificar aí, eu teria aqui um exemplo. Ia dizer aqui o conjunto A, não é? Desta aqui eu vou ter menos 1, ter menos 5. Vamos lá, mais um outro elemento, o 3 e o 6. Assim, este é o meu primeiro conjunto. O meu conjunto B pode ser aí um conjunto em que eu tenho menos 5, tenho o 6, tenho o 7, não é? Tenho menos 10, não importa isto. E aí tens esses ambos conjuntos, tá bom? Os 2 conjuntos. E você quer a interseção dos 2 conjuntos. A interseção desses conjuntos, você vai dizer A em interseção, não é? Com o B, porque este símbolo representa a nossa interseção. Isto aqui vai ser igual. Como eu já havia dito, que o conjunto de interseção é a representação dos conjuntos comuns do conjunto A com o conjunto B. Aí você vai sair e marcar os conjuntos comuns entre A e B. O conjunto comum que está aqui no B é este e aqui no A também é este. E o conjunto comum aqui é o 6 e também o 6. Ou seja, queremos elementos que estão em A e ao mesmo tempo estão em B. Isso significa que
o meu conjunto de interseção entre esses conjuntos vai ser o menos 5 e o 6, pois estes ambos conjuntos são o que pertence ao conjunto A e, ao mesmo tempo, o conjunto B. Eu, como gosto de ti e quero representar-te e dar-te todo o conteúdo de forma única, eu vou dar-te aqui um exemplo dentro de um diagrama. Está bom? Dentro de um diagrama. Então, dentro de um diagrama, como nós já vimos, representa aí os seus círculos, representa aí os seus valores aqui dentro, não é? Então, nós já sabemos, não vou representar aqui os valores, você já tem os valores, pode distribuir aí. Nós já sabemos que o conjunto de interseção é onde ambos os conjuntos são o quê? Iguais. E esses conjuntos, como eles são iguais no ponto em que temos o menos 5 e também temos o 6, significa que a interseção entre o conjunto A e o conjunto B, do resto dos elementos aqui que estão aí dentro desse conjunto, é só colocar aí, vai ser a interseção. E a interseção é o ponto, o que acontece nesse ponto? É o ponto onde se cruzam. Então, se é o ponto onde se cruzam, a minha interseção acontece aqui no meio. Então, dentro de um diagrama, você ia dizer que a interseção acontece no ponto em que ambos os conjuntos fazem o quê? Se cruzam. Muito bem. E dentro de um intervalo, você quer a interseção, você representa aí os seus elementos, dispondo eles segundo o exemplo que tiveres aí. Vais ter isto para lá, pode ser que isto vá para lá, não importa sentido. Então, você vai ter a interseção. Qual é a interseção? A interseção é o ponto onde ambos fazem o quê? Se cruzam. Então, eles se cruzam neste intervalo aqui. Dentro do intervalo, esta aqui seria a minha interseção, está bom? Então, dentro de um diagrama seria isto, e no intervalo também seria isto. O vídeo está a ficar longo, mas não tem problema. O conhecimento é que nos importa aqui. Muito bem, vou continuar aqui com igualdade de conjunto. Igualdade do conjunto. Esta aqui é muito simples. Igualdade de conjunto se diz que os conjuntos são iguais se o conjunto A for igual ao conjunto B. Exemplo é prático e simples também. Se eu tenho aqui elementos do A que partem de menos 1, 2 a 3, pode ser. E também tenho o meu elemento B, que o conjunto aqui pode ser menos 1 também, 2 e 3. Então, ambos os conjuntos são o quê? Iguais. Aí que se diz igualdade do quê? Dos conjuntos. Muito simples isso. Se diz que dois conjuntos são iguais se o conjunto, ou seja, se os elementos contidos no conjunto A também estão contidos no conjunto B. Diferença de conjuntos. Ok. Se diz diferença de conjuntos entre dois conjuntos A e B e o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Matematicamente falando, se diz A menos B. Isso aí é diferença de conjuntos. Desde que você veja isto, já sabes, quer dizer diferença de dois conjuntos aí. Ok. Em formas de exemplo e formas que você vai compreender fácil, seria aqui um certo conjunto A, que o meu conjunto de elementos seria 5, por aí 7, 8 e 11, não é? E o meu conjunto B poderia ter elementos tais como 7, 9, 11, não é? 12 e fechamos isto, tá bom? Eu quero o quê? Quero a diferença de ambos os conjuntos. Então, essa minha diferença de conjuntos seria algo parecido com A menos B. Lembrando que diferença de conjuntos, queremos elementos que estão em A, mas não estão em B, não é? Então, quais são os meus elementos que estão em A e não estão em B? Os elementos que estão em A, mas não estão em B, são 5, não é? 8, só isto. Então, a diferença que existe entre A e B seria 5 e 8. Isso aí seria a diferença do quê? De conjuntos, pois queremos elementos que estão em A, mas não estão em B.
Então, simplesmente isso. Os elementos que estão em A, mas não estão em B, é o 5 e o 8. De forma simples e clara, tá bom? Dentro de um diagrama, tá bom? Dentro de um diagrama, você só precisa prestar atenção que você vai ter dois conjuntos aí, conjunto A e conjunto B. Então, qual é a diferença? Se você precisa dos conjuntos que estão em A, mas não estão em B, então é só lembrar que são todos os conjuntos que estão em A. Então, pinta somente o ponto A, não pinta o ponto da interseção, tá bom? Porque a interseção representa que os conjuntos estão em ambos os grupos. Então, simplesmente vai pintar o conjunto A e deixar o conjunto B com a sua interseção vazia. Isso que seria a representação de diferença de um conjunto dentro de um diagrama, tá bom? Então, dentro de um intervalo, você ia ter aí um certo intervalo, não é? Representa isto para lá, representa isto para cá, ou ambos para a mesma direção, não importa. Temos intervalos aí fechados ou abertos, o que te disporem aí para você resolver. Então, qual seria a diferença? A diferença do conjuntos do ponto A, este aqui é meu ponto A e este é meu ponto B. Então, qual é a diferença? A diferença são todos os elementos que estão em A, mas não estão em B. Então, você simplesmente ia pintar esta parte. Esta parte da interseção para lá com o conjunto B não pinta. Simplesmente seria os conjuntos que pertencem ao A e não pertencem ao B, tá bom? Então, ao ponto da interseção não deve ser pintadas, tá bom? Seria isto dentro de um diagrama e também dentro de um intervalo. Lembre-se que isto são tópicos para puxar a sua mente. Então, continuando aqui, existe também conjunto complementar. Conjunto complementar. Este é um outro tipo de conjunto também que reflete um pouco sobre o conjunto que aqui acima foi falado. Diz-se que dois conjuntos são complementares se o conjunto A está contido no conjunto B. Ou seja, a diferença não é chamada complementar se A em relação ao B, o conjunto U é o conjunto universo. A explicação é mais ou menos essa em termos de definição. Mas em termos de palavras simples, complementar de um conjunto seria dizer isto de A ir para o ponto B. Este aqui seria o símbolo, tá bom? Ou também o símbolo poderia ser simplesmente escrito assim, tá bom? Esses ambos símbolos representam complementar de um conjunto. Muito bem. Indo para exemplos práticos do que seria complementar de um conjunto, é que você percebe aqui que o complementar de um conjunto, eu devo dizer aqui um certo conjunto A, que os meus dados são 2, 4, 6, 8. E o meu conjunto B, que os meus dados podem ser o quê? 4, 6, 9, pode ser aí 10, tá bom? Então, eu quero aqui complementar desse conjunto. Então, complementar de um conjunto, como podes ver, é a diferença que faz com que ambos os conjuntos se tornem simplesmente um universo, tá bom? Então, como eu posso dizer aqui, complementar do conjunto A para o conjunto B, eu posso dizer complementar de A para B é igual a dizer um conjunto aqui, tá bom? Este complementar de A para B quer os termos, ou seja, elementos que estão juntos, que estão em B, mas não estão em A, tá bom? Os conjuntos que estão em B, mas não estão em A, quais são? Deixa aqui trocar a lapiseira até. São estes 9 e 10, tá bom? 9 e 10 são os conjuntos que estão em B, mas não estão em A. Deste modo, o que eu posso dizer? Posso dizer que o conjunto complementar daqui, isto significa que o complementar de A seria dizer aqui 2, tá bom? 4, 6, 9 e 10, tá bom? Assim, de forma a perceber-se que eu quero aqui no conjunto complementar os elementos que estão em B, tá bom?
todos os elementos que estão em B, mas não estão em A. E esses elementos que estão em B, eu vou colocar eles no conjunto A de forma a completar o conjunto A. É muito intuitivo isto, tá bom? Completar o conjunto A. De forma, podia ter escrito assim, ou podia ter escrito A complementar, assim, tá bom? Isso significa que os conjuntos que estão em B vão ser complementados no conjunto A, que daria 2, 4, 6, 9 e 10, tá bom? É muito intuitivo. Se está assim, significa que você tem que levar elementos que estão aqui e levar eles, colocar no conjunto A de modo a completar esse conjunto. Se está assim, já sabe qual é a dica. É só pegar este mesmo elemento, procurar o conjunto contrário, ou seja, o segundo conjunto que estiver aí, e levar os elementos que estão nesse conjunto, mas que não estão no conjunto A, de forma a complementar o conjunto A. É como se fosse conjunto universo, tá bom? Assim. Ou você também pode dizer aí que conjunto A, o seu complementar, os elementos que você destacou no B, são simplesmente dizer 9 e 10, tá bom? É assim como você pode representar complementar dos conjuntos, tá bom? Recomendo mais a usar esta forma porque é a forma mais conveniente aí a ser aplicada. Esta aqui é a forma em que você percebe que o conjunto está representado, ou seja, está a ser complementado do conjunto A, de modo a tornar esse conjunto universal. Mas o complementar dos elementos que estão em B, que podem complementar o A, são 9 e 10 apenas, tá bom? Então vamos lá isto. Terminar isto de uma forma muito simples e prática. Você já ouviu falar também do cardinal de um conjunto. Cardinal de um conjunto. Este cardinal de um conjunto é uma forma mais simples também de representar os seus conjuntos. Cardinal de um conjunto se diz cardinal de um conjunto o número de elementos compostos, ou seja, o número de elementos que estão patentes dentro de um conjunto. Ou seja, de forma a exemplificar isto, já sabes que cardinal é isto também, de forma a exemplificar isso e terminar, é só dizer aí que o conjunto A é igual a dizer aí que tens 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Aí te dão esse conjunto e te perguntam qual é o cardinal desse conjunto. O cardinal desse conjunto é só dizer cardinal contra os elementos que estão patentes aqui, que é 1, 2, 3, 4 e 5. São apenas 5. Ou seja, cardinal desse conjunto seria dizer 5 aí. Muito bem. Esta foi a videoaula que eu preparei para si desse lado sobre a teoria de conjunto. Se você gostou do vídeo, já vai se inscrevendo no canal, ativar o sininho das notificações, deixar aquele like que vai fortalecer aqui o meu canal. Pois para eu estar aqui é graças a ti desse lado daí, tá bom? Então, meu nome é Marcos Gove e você esteve mais uma vez no canal Planeta Estudantil. Se vemos na próxima.